Fala pessoal, tudo certo? Vou mostrar para vocês hoje como que nós fazemos para poder melhorar a representação dos circuitos no seu projeto de acordo com os prefixos de cada quadro ou de cada circuito. Como que a gente pode separar, como a gente pode ver aqui na tela, cada circuito em seu quadro para ter uma melhor representação. Às vezes você tem em um projeto vários quadros e a numeração do circuito se repete. Circuito 1 daquele quadro, circuito 2 de outro quadro e assim vai. E nós temos, às vezes, circuitos de mesmo número que passam na mesma linha, que passa ali no mesmo eletroduto, na mesma eletrocalha. Então, às vezes pode gerar uma confusão. Aqui, vou selecionar aqui duas linhas de chamada. Nós podemos ver que nós temos o circuito 1 com o comando A e B do quadro 1 e a mesma coisa, circuito 1, comando A e B do quadro 2. Se eu tivesse apenas deixado o padrão que fosse do número 1 ao número 6 aqui no gerenciador e do número 1 ao número 8 no quadro 2, nesse projeto, iria ficar uma representação muito ruim. Iria ficar circuito 1, A e B, e aqui também tem um circuito 1, A e B. De qual quadro, de onde que vem isso, para onde que vai, por que que tem dois locais o mesmo tipo de circuito e comando. Então, para a gente solucionar isso, o que eu vou mostrar para vocês? Como fazer. Esse daqui já é ele finalizado, então eu vou mostrar o passo a passo do começo antes de eu finalizar, como que eu fiz para deixar uma indicação com os prefixos nos circuitos de cada quadro. Por exemplo, esse é o quadro 1, ponto QDFL, quadro de distribuição de força e luz. Então nós temos o quadro 1, ponto, depois é um circuito. Quadro 1, circuito 1. Quadro 1, circuito 2. Mesma coisa nesse outro quadro. Quadro 2, circuito 1. Quadro 2, circuito 2. Isso para quantos quadros você tiver. Então, dessa forma, nós conseguimos representar melhor isso, tanto em planta baixa, quanto em diagramas unifilares, quadros de carga, e assim vai. Em diagramas multifilares fica melhor a representação, você sabe de onde vem aquele circuito, sabe de onde vem o comando, porque nas peças de utilização, como aqui, por exemplo, essa tomada alta, nós temos qual é o quadro e qual é o circuito que ela está representada. Outras peças também, o próprio quadro, os tomadas, os conjuntos de iluminação e força, as luminárias, pontos de uso específico, nós temos todas as indicações, certo? Então, vou deixar agora como que eu fiz e vou ensinar para vocês como que é feito esse tipo de separação. Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês, que é como identificar os circuitos quando nós temos vários quadros, para poder identificar de qual quadro que esse circuito vem. Porque às vezes nós temos muitos quadros em um projeto e a numeração, como a gente pode ver aqui, nós temos o circuito de 1 a 6 no quadro 1 e o circuito de 1 a 8 no quadro 2. Saindo dos quadros, nós temos, por exemplo, aqui do circuito 1, 2, 3, 4 até o 6 aqui. E nós temos 1, 2, 3, 4 aqui no quadro 1 também. Então, como que eu sei, caso porventura se passasse no mesmo eletroduto, iria aparecer o circuito 1 duas vezes com os comandos A e B duas vezes? Tem várias formas de ser resolvido isso. E uma das formas que eu vou mostrar para vocês hoje é de acordo com os quadros, dos prefixos, de como nós mudamos os prefixos de acordo com os nomes dos quadros nos circuitos, nas definições do circuito, e dessa forma nós conseguimos identificar nas linhas de chamadas tanto os equipamentos terminais ali, os pontos de utilização, quanto por meio da fiação. E como que a gente faz? Por padrão aqui no KeyBuilder, eu lancei dois quadros, nós temos o QD1 e QD2, que eu vou renomear. Eu vou chamar de Q1 esse daqui, ponto QDFL, quadro de distribuição de força e luz. Mesma coisa para o quadro 2. E aqui nos circuitos, na aba operações, no item gerenciador,
nós temos os dois quadros. Então eu vou começar pelo quadro número 1, vou nos circuitos, nas propriedades do circuito, e no prefixo eu vou colocar o mesmo prefixo que eu coloquei no quadro. Eu vou colocar apenas o Q1, que seria de quadro 1. Quadro 1, ponto. Irei fazer isso para todos os circuitos desse quadro. E também vou fazer isso para o quadro 2. Q2, ponto. Dessa forma, aqui no gerenciador, nós conseguimos ver que o quadro 1 tem circuitos de 1 a 6 e o quadro 2 de 1 a 8, com o prefixo dos nomes deles. Dessa forma, como que nós temos aqui? Por exemplo, antes nós tínhamos o circuito 1 com os comandos A e B, tanto no quadro 1 quanto no quadro 2. Vou afastar aqui um pouco para melhor visualização. E o que a gente precisa fazer depois que faz esse procedimento é talvez ter que arrumar as indicações tanto de fiação quanto dos pontos, pois às vezes o nome é muito grande e acaba entrando na peça ou na arquitetura, e aí você não quer essa visualização e precisa mudar. Então, dessa forma, o circuito 1 de ambos os quadros agora tem uma identificação no prefixo que a gente consegue identificar de qual circuito vem esse comando e de qual quadro vem esse comando e esse circuito. Então, aqui nós temos que... Qual que é a nomenclatura padrão? Q de quadro, o número dele, ponto e o circuito. Então, quadro 1, circuito 1, quadro 1, circuito 2 e assim sucessivamente. Mesma coisa aqui para o quadro 2. Quadro 2, circuito 1, quadro 2, circuito 2 e assim quantos quadros você tiver. Então, dessa forma, tanto nos pontos de utilização, voltando aqui um pouquinho, nós vamos conseguir saber qual circuito e de qual quadro é esse equipamento. Então, nós temos aqui a potência, temos o quadro e uma breve descrição do ponto de utilização. As luminárias também, desde que esteja no cadastro dessa peça, os campos, que seria de circuito, comando e potência, se estiver cadastrado certinho, vai aparecer aqui na sua planta baixa. A única coisa que talvez você precise fazer, se já tiver avançado no projeto, é arrumar novamente as legendas de fiações e as linhas de chamada propriamente dita. Então, por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, que tentarei ajudar assim que possível, assim que eu visualizar. E dependendo da dúvida, talvez eu faça outro vídeo sobre.